Legal, nem são 2 da manhã. Não é segredo nenhum que James Cameron é um dos maiores e mais influentes diretores dos últimos tempos em Hollywood. Não só pela grana, mas também pelo impacto que ele causou no cinema de ação, agora até com CGI, efeitos especiais e tudo mais. Nesse filme é simplesmente os Vingadores dos anos 80, né? Tem um dos maiores brucutus dos anos 80, que é o Arnold Schwarzenegger. O James Cameron já estava no seu terceiro sucesso enorme de muitos, né, que tem na carreira dele. E enfim, muita ação, muita evolução, CGI, computação gráfica, tudo nessa explosão que foi Exterminador do Futuro 2, Dia do Julgamento. E a gente vai falar aqui nesse Revisitando, que é inclusive um dos filmes, na verdade, o filme favorito de um dos membros aqui do Millennial Pop, né? Então, palmas aí para Exterminador do Futuro. Filmaço. Depois dessa vinheta maravilhosa, a gente fala sobre Exterminador do Futuro 2, Dia de Julgamento, de 1991. Até lá, I'll be back. Mas antes da gente falar sobre Exterminador do Futuro 2, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Millennial Pop. O que foi? Mano, desculpa, eu tô com sono, acho que é sono e Red Bull misturado. Mas antes da gente falar sobre Exterminador do Futuro 2, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Millennial Pop. Meu nome é Gustavo Rainho, tô aqui com o Maurício, tô aqui com o Pedro. E antes dessa discussão, não esquece de fazer que nem o Arnold nesse filme, né? Dá o joinha, comenta aqui embaixo sua opinião sobre o James Cameron, sobre o Arnold, sobre os filmes, sobre a lore do que você quiser. Eu quero saber todas as suas opiniões aqui embaixo. Também se inscreve no canal e toca o sininho, que isso ajuda demais o projeto Millennial Pop, né? Esse é o melhor filme de viagem no tempo de todos os tempos? É o melhor filme de viagem no tempo? É o melhor filme de ação? Quero saber todas as suas opiniões aqui nos comentários. Então bora, acho que a gente pode começar esse vídeo falando um pouquinho de história, né? Vamos ser historiadores um tempo, porque é interessante analisar a importância, não só a importância do primeiro Exterminador para a carreira do James Cameron e do Arnold Schwarzenegger, como também o que leva eles a voltarem para esse projeto em 1991, né? Que é 7 anos depois? 7 anos depois. 7 anos depois do primeiro filme. Lá em 84 sai o primeiro Exterminador e é o primeiro filme do James Cameron que é um sucesso absoluto. Todo mundo ama, até hoje é um clássico, né? Junto com esse segundo são considerados 2 dos melhores filmes de viagem no tempo de todos os tempos. E de ação. E de ação também, óbvio. E isso ajudou a decolar muito a carreira dos dois. 2 anos depois, o James Cameron entra pra fazer Aliens, que pega uma direção totalmente diferente, né, do que o Ridley Scott fez naquela franquia. O primeiro era mais um filme de terror, o segundo vira mais um filme de ação. E aí já tem também essa pegada que o James Cameron tava gostando muito de ter, né? De ter a protagonista feminina sendo uma pessoa super forte, já tinha na Ripley, agora na Sarah Connor também. Que reverbera até hoje, né? Ele bota sempre protagonistas femininas, né? Tipo, Sim. o Titanic ele fez isso também, no 99. Sim. Ele fez isso no Avatar também, no primeiro, né? Pelo menos ele fez No segundo ele dá uma boa nerfada na Zoe Saldana. Ele sempre foi de botar personagens protagonistas fortes, assim. Sim. Nos anos 90, nos anos 80 era um pouco mais incomum, né? Tipo, você via sempre os caras fortão, os Arnold O próprio Arnold, né? Sim. Ali aí O você tem Sylvester Stallone. Você tem a Sarah Connor que, pô, B10 demais também, sabe? Sim. Não era comum. Sim, total. Depois daquele filme, o James Cameron ainda vai fazer outros projetos nesse meio tempo. E aí, de novo, o que retorna o grande sucesso dele é a sequência de Exterminador do Futuro. Tem muita coisa interessante nesse filme e acho que é legal você comparar o primeiro e o segundo. A gente tem aqui no primeiro filme, a gente estava até conversando aqui, é quase um filme de slasher, né? Um filme de terror, não muito de terror, mas é um filme de uma pessoa perseguindo outra pessoa, né? E nesse aspecto parece até simples, mas aí quando você vai ver, não pensa demais, tá? Se você tem mais de uns 15 anos assim, não pensa muito sobre esse filme, porque senão sua cabeça vai ficar maluca se você pensar sobre o que o John Connor fez, né, no futuro. O John, Mas... O cara mandou o amigo dele de volta pra fazer umas sacanagens com a mãe dele. Então, amigo, volta lá que eu preciso dar um trato na minha mãe, né? Eu preciso nascer, mano, então volta lá rapidão, conversa com a minha mãe. Não, mas é interessante também, porque assim, esse filme, o segundo filme é considerado melhor do que o primeiro
a grande maioria das pessoas. Pra nós aqui é uma pergunta fácil, né? Mas a É grande maioria das primeiro. pessoas sim. considera esse o melhor filme da franquia. E é difícil você ver isso hoje em dia. Tipo, isso na verdade ao longo de toda a história do cinema, uma sequência ser melhor, sabe? Sim. E a gente vê isso que o James Cameron ele fez isso acho, várias vezes, né? Ele fez esse no Exterminador- começo da carreira pelo menos duas, Ele né? fez Exterminador do Futuro, uma sequência melhor do que o primeiro. No Aliens ele fez uma sequência melhor não, mas ao mesmo Mas é nível. muito debatível. É bem mais pra o primeiro. O próprio Avatar também, o segundo Avatar é eu melhor do que prefiro, o primeiro, eu prefiro o talvez segundo. seja. Eu prefiro o segundo. Assim, talvez Mesmo seja sendo mais melhor novo. que o primeiro. Enfim, é debatível, mas ele costuma manter sequências boas assim. Tirando agora que ele tá velho louco, né? Que ele quer fazer. Enfim. Por A causa gente do deixa Batman. meu ódio pelo, A gente já chega nisso, né? pelo fim de carreira do James Cameron pra depois. A gente já chega nisso. Mas é muito legal, porque a gente vê esse filme como uma clara evolução. Acho que tá tudo aumentado. A gente tem o Arnold, ele sendo mais esse... no primeiro ele era o antagonista, então agora ele consegue ser o protagonista. Inclusive a gente acabou lendo as curiosidades, né? Que no primeiro filme, o Arnold Schwarzenegger tava sendo cotado pra interpretar o Reese, né? Que é O Kyle Reese que era o protagonista. que é o protagonista do filme. Ele que não queria, ele queria fazer o vilão, e aí agora no segundo ele achou legal a ideia de inverter e ele virar o herói, né? O que inclusive fica bem legal no filme, porque nos primeiros 30 minutos de filme a gente não sabe, tipo, pra quem, Se você pra quem nunca viu o filme, né? Exato. Você não sabe quem que é o vilão do filme, porque os dois meio que tem uma carinha de vilão lá no Porque começo. se você viu o primeiro, você sabe que você relaciona a cara do Arnold com o vilão, né? Do filme, o T-800. E aí, quando, à medida que o filme vai indo, a gente vê o cara lá pegando o carro do policial, a roupa do policial, então já tem esse negócio, né, do policial, você fala, esse cara tá vestido de policial, o outro tá roubando roupa das outras pessoas e tal. Um Bem tá, que ele, vestido, né, um já- tá vestido de gangue dos anos 80 e outro tá vestido de policial. Exatamente. E você fala, uma do bem e outra do mal. Então as aparências começam a enganar. Então até aquela fatídica cena do shopping, que é muito boa, inclusive, e é seguida por uma cena de perseguição que também é muito boa, a gente começa a entender um pouco mais de como funciona esse filme. E é muito interessante. Até em pegar em detalhes sobre o que estava acontecendo naquela época. O final dos anos 80, começo dos anos 90, bastante revolta com a polícia. E aí você vê o vilão desse filme usando o uniforme policial. Então você acha que isso é totalmente... Você acha que é um detalhe Sem assim, querer, que né? é sem querer? O velho sabe o que tá fazendo. Nada é sem querer. É a tropa do George Lucas, né? Que adora botar essas coisas, essas metáforas políticas. E só quem não quer ver, que acaba não vendo. Acho que a gente pode falar também das 7 pieces de ação, né? Porque, querendo ou não, é isso considerado o maior filme de ação de todos os E que ele tempos. leva tudo do primeiro. Esse filme, ele é daqueles que tem esse negócio de levar tudo que tem no primeiro, só que é feito bem, sabe? Ele é feito de uma forma É coerente. o que hoje tem muitas sequências que acabam falhando nisso. Que é tipo, vamos pegar o que deu certo, Melhor e e aí maior, vai. melhor e maior, e é só isso que eles pensam. Exato. Eles não pensam a fundo sobre a coisa, se faz sentido, se é coerente, Exatamente. se é realmente interessante. Porque a gente não quer ver, tipo assim, a sequência que é maior, agora, tipo E vamos ser sincero, o próprio Exterminador do Futuro sofre com isso depois, né? sofre com isso depois. Tipo o segurança de shopping, vai, sabe? Que o primeiro segurança de Que shopping é um isso, shopping comum e o segundo é um shopping em Las Vegas, sabe? Tipo, É bem caralho. isso, tipo... Eu sei que é uma comparação muito nada a ver, mas... Mas faz sentido, é tipo, ao invés de repetir, talvez, pegar a fórmula, as pessoas supõem muita coisa sobre o espectador, né? Acha que a gente vai achar tudo um saco e precisa ser maior, precisa ser melhor, e não é sempre isso. Esse caso é um caso que funciona muito, porque a gente tem 7 anos entre os dois filmes, né? Então com isso, a gente já é acompanhado, né, de evolução tecnológica, evolução também na habilidade do James Cameron como diretor. Então, é substância, não é só uma história maior por ser maior, é Sim. uma história maior em todos os sentidos. Sim. É maior em peso, é maior em efeitos práticos, efeitos especiais, em sequência de ação. E melhora o Às vezes primeiro até também. eles usam a trilha do primeiro já melhora, eu acho que eles usam em melhores momentos. Então, Sim. tudo é maior e melhor, não é só tipo maior e melhor em escala, sabe? É evolução, né? Não tem jeito. E até mesmo, tipo, o antagonista desse filme é um
um pouco mais poderoso do que o T-800 era no primeiro filme, E mas dessa vez eles têm o T-800 do lado deles, sim, né? eles ainda usam esse negócio dele ser melhor que o T-800, só que eles usam de formas criativas, eles usam com CGI bom, com formas criativas que ele usa os poderes dele, sabe? Tipo, O CGI desse filme, inclusive, é muito Melhora legal ver o muito. CGI dos anos 90. Eu acho uma coisa meio fascinante, assim. Porque você tem os seus Jurassic Park, você tem os seus Matrix, e agora você tem esse também, que são exemplos claros, assim. A maioria deles pela Industrial Light and Magic, né? Que é a mesma companhia que fez os filmes de Star Wars. Nasceu por causa de Star Wars, né? E é muito interessante ver, porque até hoje a gente olha, honestamente tem cenas aqui que você até vê uma qualidade, por proporções de tempo, uma qualidade até melhor nesse filme aqui. sim, Um trabalho em questão, refino. até em questão de comparação com o primeiro e o segundo que eu falo que tudo cresce, o primeiro tem cenas que você fala, só que Não, deu isso uma aí tá passada, tosco. Especialmente no clímax, né, do É, filme, que é o stop motion deu lá, uma- que é bem... deu uma passada de tempo, sabe? Algumas cenas de boneco e tal, deu uma passada de tempo. Nesse daqui, eles Tá bem melhor. já têm mais orçamento, então eles usam isso a favor deles. Então, cenas que no primeiro seriam piores, esse aqui eles fazem menos. Eles usam bonecos melhores, eles usam o final, os robôs são bem melhores também. Tanto que é uma curiosidade, você falou do orçamento, o orçamento que levou a sequência inicial do segundo filme é o que custou o primeiro filme inteiro. Sim. Então, só pra você ver, assim, o nível, a confiança que o nome que o James Cameron também construiu, né? Sim. E ele tem esse nome até hoje, né? Ele é um cara que pode fazer o que ele quiser com Hollywood O cara, até hoje. ele Só que ele escolhe fazer as disputa coisas com ele erradas. mesmo pela maior bilheteria de todos os tempos. Só isso, só. Isso é loucura. Cara, pô. o Do cara- top 5 ele tem 3 Se filmes. você vai no cinema hoje em dia e tem filme 3D, até hoje é quase esse cara. Sim. É. E ele é um cara, e a gente fala disso do 3D, que começou lá em Avatar, aumentou em Avatar, mas a gente vê esse filme também sendo pioneiro pra muitas coisas. Do E 3D, né? ajudando, a gente vê, por exemplo, a computação linhas, gráfica né? lá de Jurassic Park, que vem uns anos depois, que também estava conversando muito com o que estava acontecendo nesse filme. A gente viu também coisa do Peter Jackson, que viu esse filme e falou, nossa, eu preciso estar ligado no que está acontecendo. Até- E aí, anos depois sai Senhor dos Anéis, Até então... coisa do Christopher Nolan que a gente tava zoando, sabe? Porque Sim. tem uma cena de ação no caminhão e o Christopher Nolan gosta de fazer também cena de... Assim, tipo assim, a gente vê... A cena de perseguição, Aí- você vê muito blockbuster que pega. a gente vê coisas... aqui. Então, a gente tava vendo o filme e a gente via coisas que com certeza outros cineastas assistiram e se inspiraram pra fazer os filmes deles de forma boa ou ruim, né? Só que sabe o que é interessante? Eu não acho que... Tem alguns filmes que você vê que são influentes, mas aí quando você volta pra assistir depois que essa influência existiu, você fica tipo, é um filme normal, sabe? Gostei, porque mas é normal. Você já viu isso Você já viu isso em outros vezes. lugares por causa desse filme. Só que esse não, esse É empolgante continua ainda. muito foda. É empolgante até hoje. É justamente por causa disso. É pouco. Hoje em dia eles usam muito esse CGI pra essa cena de ação, pra gastar menos dinheiro, né? Tipo, explodindo caminhões, essas coisas. Só que, tipo, pô, é muito mais legal ver na prática, É né? que é óbvio que é muito mais trabalhoso e hoje em dia nada pode parar. Tudo tem que ser rápido, tem que sair, temos que lucrar já daqui a Que é a Depois da indústria, pandemia, né? E É a aí indústria, tudo né? tem que lucrar muito rápido e aí eles não podem parar 8 meses pra fazer uma cena de 5 segundos como aconteceu Como a nesse gente viu filme, também. sabe? Porque, pô, imagina parar 2 meses pra fazer 5 segundos no meu filme. Isso não existe hoje em dia, sabe? Sim. Hoje em dia tá tendo esse negócio, né? Do caminho mais fácil sendo cortado e aí É mais isso difícil, prejudica a hoje em dia qualidade, né? tem filme ou outro que consegue, se o cara tiver muita moral, ele consegue Sim. fazer, ou eles fazem isso com filmes experimentais, assim, sabe? Sim, sim. Infelizmente, mas é muito... E a magia também dos anos 80 e 90 é muito foda. Porque É bem muito legal. legal, é muito legal ver um filme dessa época. O primeiro filme, ele cheira anos 80, na música, nos visuais, aquele fonezinho que as personagens ficam usando, E sabe? esse é anos 90 total, assim, sabe? Esse é Tudo anos mais- 90. Os personagens fortão e tudo mais, mas ficção Essas científica. motocicletas, Isso tem falta né? de ficção científica, sabe? Eu sinto que hoje em dia eu tenho alguns lápis, alguns pequenos momentos com alguns filmes de ficção científica, mas não é nada parecido com isso, com De Volta pro Futuro, sabe? Talvez seja até na Eu viagem no sinto tempo. um negócio sci-fi, sabe? Porque Talvez esses filmes tenham Só estragado que, a aí viagem hoje no em tempo. dia, só que aí hoje em dia Viagem no Tempo aí Viagem no Tempo tem que ter multiverso junto, aí tem que ter multiversões de personagens E aí juntos. muita explicação Se, também. se esse filme fosse hoje em dia, provavelmente ele ia encontrar a versão outra do Terminator, É. sabe? Aí de outra tempo. Eu não quero mais ver isso, sabe? Eu quero ver outras coisas. Que sabe? inclusive foi cogitado, o James Cameron achou paia. Palavras dele, né? Abre aspas, paia. Fecha aspas, James Cameron. Ele disse. Assim, no básico, é um filme de ação muito bem executado, muito bem feito. Uma coisa que a gente tava falando de influência é que, não digo que esse lançou, mas esse provavelmente popularizou muito
a questão daquela relação de um garoto com uma figura maior, assim, sabe? Sim. Que é o Terminator com o John Connor. E é muito divertido. E hoje a gente vê isso... Adão Negro. Adão Negro a gente vê isso mal feito, mas tem filmes que fizeram bem. Sim. A maioria erra, porque geralmente eles fazem as crianças serem chatas. Então, Aqui funciona. o ator que essa faz não- o John Connor é muito bom. Sim. É muito bom. Ele manda meio. Ele consegue conduzir o filme, essa relação dele com o Arnold é muito A boa. discrepância da criança descoladinha e tal, com um adulto, entre aspas, um robô, que é meio seco e frio assim. Sim. E aí ele vai... A criança E vai como o modelando... Arnold vai se tornando mais humano, né? Que é Sim. o que eles conversam também. É um filme muito mais divertido que o primeiro, inclusive. É muito Bem. mais divertido, assim. Muito mais, eu acho que tem mais piadas, tem mais desses momentos assim Ele dá uma empolgantes. liberdade quando você cria essa relação entre a criança e um robô. Porque o primeiro eu sentia muito esse aspecto de slasher, assim. Não é um filme que ele vai te divertir, você fica tipo, caramba, esse cara... É a mesma sensação que a gente tem com o vilão do segundo, a gente tem com o Arnold no primeiro. O primeiro Que é mais tipo, a como- curiosidade do que derrota. tá acontecendo. Exato, o que tá acontecendo e como que a gente para esse cara, sabe? É. E o que parece uma tarefa impossível. E esse aqui, então, o cara Só não que- existe, pô. É. E o ator, a gente não falou, mas o ator que faz o T-1000, né? É Isso, mesmo tem T-1000? vídeo. É o Robert Patrick, se eu não me engano. Sim. É excepcional. O trabalho que ele fez, a dedicação que ele teve pra deixar esse personagem mais Assustador, né? assustador e que você acreditasse. Parece um robô, parece que ele não respira, ele não faz nada. Ah, inclusive tem uma curiosidade que a gente também A gente achou. tá soltando aqui, mas Tá é muito soltando legal. aqui, Pô. mas essa eu sabia já, mas é muito interessante que o ator se dedicou a não piscar em nenhuma cena. Tipo, Nenhuma cena que ele tá, ele pisca, pô. E o jeito que os dois, inclusive, tá? Esse Sim. dos dois, do Arnold Schwarzenegger e dele, do Robert Patrick. Os dois, eles parecem robôs, tipo assim. É que o Arnold a gente já sabe por causa do primeiro, né? Sim. Mas o Robert Patrick foi uma Ele grande se mexe surpresa. parecendo uma máquina, sabe? Sim. O Schwarzenegger no finalzinho, a partir do momento que ele vai virando mais humano, entre aspas, ele vai ficando um pouco mais natural nos movimentos Ele vai dele. soltando. Mas no começo, principalmente quando ele fica de Tem guarda... uma hora que ele tá assim, ó. É, quando ele fica de guarda, ele fica assim, ó. Ele fica se mexendo reto, sabe? Muito legal. Pequenos detalhes deixam a Que coisa fazem a mais... diferença. Faz você emergir mais. É a no mesma negócio. coisa, você vê, é um pequeno detalhe, mas é o Robert Patrick quando ele tá numa perseguição e ele tá a pé, ele corre com os braços colados no corpo, ele respira pelo nariz e não pela boca, pra você realmente acreditar que aquele cara, pra ele isso é E fácil. ele corre daquele corre jeito. muito. Não é tipo assim, efeitinho dele correndo, é ele correndo, sabe? E é isso. É uma mistura, eu acho que pra mim esse filme é a mistura perfeita dos efeitos práticos com o CGI, com também essa magia de cinema, sabe? esforço, Esses né? pequenos detalhes, o esforço, é isso, tipo, que levam a fazer uma obra-prima. É uma Que obra-prima, esse é um essa filme mística, perfeito, é um filme discussão- perfeito. Discussão sobre inteligência artificial, que hoje É. em dia tá tão em alta. Não, sabe? e até na época é muito Sim. à frente do tempo, né? E aí tem Dessa até época. a Sarah Connor, que ela tá perturbada com o que pode acontecer, e aí ela acaba até cometendo erros, porque não é uma personagem perfeita. Ela vai atrás de um cara que ia cometer um crime, que nem cometeu ainda. Sim, e aí fica a moralidade, né? Tipo, como que você vai punir uma pessoa por uma coisa que ela não Nem fez, fez. sabe? É, E então. quando você vê, o cara era um cara super gente boa no final. Pai do de filme. família, tá O que ligado? ele fez não foi de propósito, ele não sabia o que ele tá fazendo, E sabe? pra mim, um dos maiores saltos que tiveram, você até pode chegar aí e falar, pô, eu prefiro o Arnold vilão, acho que ele era mais legal no primeiro, mas eu acho muito difícil você falar que a Sarah Connor não tá na sua melhor forma nesse Sim. filme aqui. É uma personagem completamente A diferente. Linda Hamilton tá muito boa Ela tem nesse um arco filme. que ela é completamente diferente, mas não é Mas que completamente faz estúpido sentido. ela ser assim. Faz sentido. Faz É, que todo faz sentido sentido. com o do primeiro Ele, filme, com ele tudo. amarra muito o que acontece, ele... Tanto que no primeiro filme a gente conhece a Skynet e tudo, mas é pelo lore que você conhece, assim, ou que você ouve. Mas no primeiro filme eles nem citam direito, assim. É mais quando eles começam a introduzir as coisas no segundo, e aí o segundo ele ainda amarra coisas do primeiro, né? Principalmente nessas entrevistas que a Sarah Connor dá, né, pro psiquiatra dela. E aí você começa a entender o que tá acontecendo mais, assim, além de um show de atuação, Se você né? pegar a Sarah Connor no primeiro take que você vê ela no primeiro filme, e você pegar ela já no Porque primeiro é uma pessoa final. normal, O né? primeiro desse daqui, você fala, caralho, é a mesma personagem, mas se você viu os dois filmes, você entende completamente porque ela tá desse jeito. Sim. E aí, com essa cena de atuação dela, falando com o psiquiatra dela, assim, meu amigo... Sensacional. você Muito bom, muito entende como ela ficou maluca, assim, sabe? Cara, pra mim esse filme é perfeito, mano. Eu, assim, É um pode filme. ter um Dá vamos de defeito... notas, então? Pode ter um defeitinho ou outro, mas assim, ele é tão pequeno no mar de tantas coisas acertadas que pra mim tipo, faz a mínima diferença. É a mesma coisa pra mim no primeiro, eu sei que tem defeitos até. A maioria dos defeitos. Não, óbvio que tem. A maioria dos Sempre defeitos vai do ter. primeiro pra mim são efeitos da época, assim, sabe? Então pra mim. Que não pra é mim é nada. uma coisa que é até meio chato de julgar. Tipo, É, beleza que não tá difícil. legal. Mas tipo,
Vai fazer o quê, Dos sabe? males o menor, sabe? Tudo que tinha pra acertar eles conseguiram acertar, sabe? Talvez. Às vezes faz que nem o George Lucas, que lança de novo e fica pior, sabe? talvez, Então, talvez tipo, os efeitos do primeiro tenham até sido por orçamento. Vai ver, o cara não tinha tanto dinheiro e nesse aqui ele tinha e ele acertou. Ele melhorou o que E o realmente do primeiro. acertou. dessa vez Nossa. eu não tenho nada pra reclamar. Tem essas coisas que você fala, tipo, beleza, que não tá totalmente refinado por causa da época, ainda era o começo do CGI, mas, nossa, pra mim tem pouquíssima coisa Pra a mim o reclamar. primeiro é 10 também, tá? Só pra falar. Tipo, pra mim o primeiro é um 9,5, assim, bem perto do 10, e esse aí é um filme perfeito, é um filme perfeito de ação, é um filme perfeito, desconsiderando ele como um filme de ação, é um filme perfeito, não tem muito o que... Bom, eu Falar assino embaixo. mais. Pra mim o primeiro também é um 9 e pouco, assim, e esse aqui é um 10. Eu acho que o primeiro ele Pra mim, esse levanta é a bola 10, muito 10 bem, de 10. e aí o segundo ele consegue enterrar perfeitamente. Pra mim, assim. se não fosse 10 de 10 meu filme preferido da vida, eu era o cara mais amargurado de todos os tempos, né? Porque É, o seu filme favorito tem que ser nota 10. Pô. não tem como. Isso é pra você também que tá Senão assistindo. nenhum filme no mundo poderia ser nota 10 pra mim, porque esse pra mim Exatamente. é o meu filme Não, preferido. aí... Esse é o filme que eu não vejo ele sempre porque eu tenho medo de enjoar dele. Eu tenho muito medo, então fazia tipo uns 4 anos que eu não via ele. Fazia E vai um ser, tempão que vai eu ser não assim, via. daqui a 5 anos eu vejo ele de novo, sabe? Eu não lembrava muito, de muita coisa dele, É o assim. meu filme preferido desde criança, cara. É muito especial pra mim. E é isso, pô. Um filmaço. Que se você não viu, eu não sei porque que está aqui no vídeo ainda, mas é isso. Eu vou cortar essa parte porque eu achei uma merda. Mas é isso então, gente. Esse é nosso revisitando sobre Exterminador do Futuro 2, Dia de Julgamento. E eu quero saber a sua opinião, quero saber o que você acha desse filme, comenta aqui, não esquece também de dar o like, se inscrever no canal, que isso ajuda demais o projeto Millennial Pop. E é isso, gente. Até a próxima, obrigado pela sua atenção até agora e hasta la vista, baby.